Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edilson Castro, da Igreja Evangélica Congregacional do Conjunto de Esperança, agora, né? E estamos agora aqui mais uma vez para o nosso podcast Pensando Teologicamente. E hoje com um tema, como sempre, bastante desafiador, um tema bastante que vai nos trazer bastante esclarecimentos, né? Sobre a igreja perseguida. E antes mesmo de nós estarmos apresentando nossa convidada, eu gostaria de estar orando juntamente com vocês. Oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concede. Estamos aqui, Senhor, nesse momento, nesse podcast, para aqui falar um pouco, Pai, refletir um pouco sobre a Tua palavra, sobre o Teu reino, Senhor. Vem com o Teu olhar de misericórdia sobre nossa vida, sobre a vida de cada um que nos assiste, ó Pai. Derrama as Tuas bênçãos, a Tua proteção e que Teu Espírito Santo possa nos conduzir mais uma vez nessa tarde, Senhor, conforme a Tua vontade. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Pensando teologicamente, com o tema Igreja Perseguida. E hoje a nossa convidada, que já esteve aqui, nos deu a honra de estar já uma vez conosco aqui, falando sobre angelologia, né? Foi um dos podcasts mais bem comentados. O pessoal aqui começaram aqui a pedir volta mais uma vez, né? Hashtag volta a Edna Gaspar, né? Então nós estamos aqui hoje e antes de começarmos, fale um pouco quem é a missionária, pastora Edna Gaspar. Oi, gente, boa tarde, né? Acho que todo mundo que está aqui me conhece, muita gente que está aqui já vejo que tem uns antioquianos por aqui, perdidos aqui, ó, já começaram a nos acompanhar. Eu sou amante da Bíblia, da teologia, das línguas originárias do grego e do hebraico, sou professora há 27 anos, não parece, mas já sou. Para mim foi sua idade, 27 anos, não, professora, né? Professora, Tá certo. Então, e amo missões também, desde muito cedo. Já trabalho com missões desde que eu sou adolescente, que eu tenho essa vertente para missões, né? Por um tempo nós passamos campo missionário do DEM, do Departamento de Evangelismo e Missões da nossa denominação, e nesse tempo, que foi 30 de março de 2006, foi o tempo que eu fui consagrada missionária da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil, né? Então, eu fui consagrada nesse tempo e, independente do título, a gente sempre trabalhou com missões locais, missões urbanas, missões no sertão e também já temos, há mais de 10 anos, parceria com missões internacionais, no caso, né? As missões que são feitas tanto na Bolívia quanto na Indonésia, temos missionária lá, quando ela foi para a China pela primeira vez e depois veio para o Brasil e fez a medicina na Bolívia e hoje ela é missionária na Bolívia. E onde vocês, da Igreja Antioquia, sempre estão lá abençoando ela, né? Sim, nós somos a principal responsável por ela hoje, né? Ela tem outras missões que ajudam a família, mas ela é nossa ovelha e está lá já há 10 anos, acredito que 10 anos, na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra. Ela trabalha num projeto missionário lá, abriu, né, no caso, um projeto onde ela cuida de crianças e assiste, né, as famílias, inclusive ela cria crianças, ela tem em casa hoje, ela tem sete. Ela tem crianças 7. da Bolívia? 7 bolivianos. Agora, em dezembro, ela trouxe 2 e ficou com ela aqui no Brasil com a gente. 1 mês aqui com a gente, 2 meses. Ela chegou em dezembro e voltou em fevereiro. É a Gisele, né? Gisele. Eu tive a oportunidade de conhecê-la hoje, também, né? Hoje ela é médica. Glória a Deus, glória a Deus. Então, pensando teologicamente, traz um tema hoje sobre igreja perseguida. E fiz questão de trazer a missionária Edna, porque no início, não foi de junho, você teve lá uma visita, né, de nigerianos lá na sua igreja, sim, né? Sim. E comemorando, né, o DIP, né? O DIP, né? Me fala um pouco sobre quem esteve visitando e o que é o DIP. O DIP é o domingo, né, da Igreja Perseguida. É o segundo domingo de junho, onde todas as igrejas no mundo
comemoram esse dia, é o dia onde se tira para interceder pela igreja perseguida. É o dia que o mundo inteiro, né, ora pela igreja perseguida. E na Antioquia a gente tem uma equipe maravilhosa que trabalha com missões, ela nos deu um desafio lindo de fazer estandes sobre os principais países que estão em ataque. Esse ano a temática é a Nigéria e o oeste da África, né? Então a gente pegou 14 células, né, Lucibele? 14 células e montamos estandes e a gente tinha que falar sobre a cultura, fazer uma comida para degustação das pessoas que chegassem, montar esses estandes para as pessoas ficarem completamente inteiradas. Fosse uma espécie de uma viagem missionária, né? Exatamente. Só que eu não sei brincar, né? Tem dificuldade muito grande de brincar. Então, o que é que eu imaginei? Depois que foi dada essa tarefa, eu decidi ir no centro da cidade, porque eu sei que tem muito africano em Fortaleza, e você sabe, né? Eu acho que tem muitos alunos da faculdade. Na nossa faculdade, né? Também, nós temos muito pessoal do Guiné-Bissau, estão conosco lá, de Cabo Verde. Cabo Verde. E aí eu cheguei, eu fui de metrô, subi ali pela Liberato Barroso, e já fui olhando, né? Identificando o pessoal de cozinha mais escura, e aí eu chego lá com esses meus cabelos, óculos desse tamanho. Oi, boa tarde, né? Os meninos depois assim, pastor, o povo vai achar que a senhora era da Polícia Federal. Chegar a fazer uma abordagem dessa. Eu cheguei assim, oi, boa tarde. Passaporte um dia, cadê seu visto? A primeira pergunta, qual a sua nacionalidade? Aí o coitado olhou para mim e falou assim, eu sou de Moçambique. Ah, você é Moçambique? Oh, muito obrigada, que bom. Querido, você não tem um amigo nigeriano por aqui? Ele, tem um nigeriano. Você vai por aqui, desce ali, tal, você vai achar um nigeriano. E aí eu fui andando até encontrei o Julius. Julius está no Brasil há 8 anos. Ele vende brusinha, ele vende blusa, né? Tem uma banquinha. Olha que legal. E descobri que ele é cristão, mora há 8 anos no Brasil, já tem 2 filhas aqui, e eu fiz a proposta para ele ir na igreja, né? Ele foi. Aliás, na outra semana eu fui de novo, porque eu não acreditei muito no Julius. Eu acho que ele ficou com medo de mim. E eu fui provar para ele que eu era uma pessoa de Deus realmente, né? Fiquei com o WhatsApp dele, chamei ele só disse oi. Aí disse, não, vou lá de novo, tô com medo desse rapaz me dar o cano, ele tá com medo de mim. Outra cultura, outro povo, não sei se ele vai confiar em mim. Fui de novo. Chegando lá, Júlio, estou aqui, é um desafio, eu preciso que eu vou te fazer um Pix para você comprar os elementos para fazer a comida, que eu queria que você mesmo fizesse. Uma comida típica. Ah. Aí ele disse, foi quase com ofensa para ele, eu não vou precisar de dinheiro para isso, eu mesmo vou fazer com as minhas próprias mãos e vou levar para vocês comerem a comida. E ele fez um fufu, é a comida típica de lá. É o quê? Com arroz? O que é? É um pão, é como se fosse um nhoque gigante que você tira com a mão. Eles lá na cultura comem com a própria mão. E pega esse fufu e mela no peixe, na carne. Um peixe muito bem temperado, sem espinha nenhuma, como se fosse uma moqueca de arraia. E você come essa massa. E vocês comeram da forma que... E aí a gente colocou nos copinhos, né? E a pessoa comia com a colherinha e tudo, no nosso stand e tudo. E eu disse, Julius, eu quero que você vá com a roupa típica. Ele foi com a roupa típica da Nigéria e tudo. Enfim, tudo isso para ganhar um banner. Esse era o prêmio. Um banner para a célula, né? Então, os líderes de missões ficaram constrangidíssimos porque fizeram um sorteio e a minha equipe não ganhou. Só que a minha equipe não era uma equipe, era a equipe. Então, eles tiveram sempre modéstia, né, da senhora, muito, né? Muito. Não sei brincar, não, tenho dificuldade. E aí... Ela se orgulha da modéstia dessa. Demais. Se existe uma coisa que eu me orgulho, é da minha humildade. Da humildade. E aí, foi aquela festa, né? Foi ele, a esposa e as 2 filhinhas para lá. Cantou, uma coisa que eu tinha esquecido é que eles cantam por 3 horas. Ele cantou em 3 idiomas, amado, quase não para, mas foi um sucesso. Foi uma noite festiva. Hoje o DIP, né, tem ligação, isso é uma iniciativa da Portas Abertas, não é isso? Iniciativa do Portas Abertas. Do Portas Abertas. Aí o Portas Abertas, eu acho que os irmãos que estão aqui nos ouvindo, acho que todo mundo deve saber,
né? Missão Portas Abertas. Mas vou fazer essa pergunta, talvez retórica, mas é bom, vai que ninguém sabe, vai né? que não O sabe. que é as Portas Abertas, né? Eu, pelo menos, quando eu olhei a nível de igrejas, no dia, assim, a nível de Fortaleza, eu vi poucas igrejas celebrando o DIP. Eu vi poucas igrejas celebrando o DIP, mas Curitiba, Rio, São Paulo, Minas Gerais, o Aqui Brasil a gente parece que não são estouradíssimo. muitas igrejas no Ceará, não, né? Que trabalham Isso, achei poucas igrejas. Embora Portas Abertas seja conhecido por todos, mundo, né? O mundo todo ela conhece, né? A Missão Portas Abertas, né? Missão Portas Abertas é uma missão que foi criada pelo irmão André, o contrabandista de Deus, que ele contrabandeava Bíblia para a janela, para a cortina de ferro, para a China, né? Para os países não alcançados. E ele criou, tem 33 anos, e é uma agência missionária que viabiliza não só sustento, mas ela é responsável pela assistência pós-trauma. É ela quem chega. Esse trauma por conta dos missionários, pastores que são perseguidos, atentados de vida, né? Por conta da perseguição. As igrejas são queimadas, são destruídas, as pessoas ficam traumatizadas, saem, perdem suas casas, perdem família, perde toda a sua estrutura psicológica, a sua região mesmo é completamente destruída, então eles ficam desolados. Portas Abertas chega com psicólogos, com médico, com comida, com roupa, com ajuda mesmo, né? Levam desde o alimento até os profissionais da área de saúde emocional para cuidar daquela localidade, restaurar, reabilitar e ajudar a igreja a voltar a funcionar, que esse é um dos maiores desafios. Porque que é reconstruir novamente, né? Tudo de novo, né? Reconstruir. E a pessoa está lá, faz tudo, de repente é invadido, muitas vezes até mesmo perde sua vida, né? Muitos morrem. Muitos morrem, né? Isso. Vítima de agressão, né? Há 15 dias atrás, porque é interessante se dizer que não é só uma perseguição contra os evangélicos, contra protestantes, é contra cristãos. É contra cristãos. Porque uma igreja católica foi invadida há 15 dias atrás e mataram 150 pessoas. E era uma igreja católica, não era uma igreja protestante. E existe um grupo de extermínio, né, de cristãos, né? Como você estudou sobre isso? Quem são eles, né? O mais atuante nessa região, né, da Arábia Saudita, Ásia e África é o Boko Haram. Né? Ao pé da letra, são os purificadores de Alá. Eles entendem que toda e qualquer contaminação que venha por meio de outra religião tem que ser exterminada da terra. Então, é um grupo extremista, né? Islâmico. Eles são adeptos realmente de devastar, destruir, limpar a terra, que seria purificar a terra para que a vida seja plenamente islâmica, que Alá reine, que nenhum outro Deus seja adorado na terra, a não ser Alá. Então, a partir dessa premissa, que está lá no Alcorão, que tudo que tiver fora do Islã é uma contaminação para a terra, eles fazem isso no afã realmente de purificar, de limpar. Teve um cristão, tem que assassinar, tem que exterminar, tem que limpar, tem que purificar a terra. E aí é partindo desse princípio religioso extremo, islâmico, é que eles matam, destroem as vidas. Perfeito. Igreja perseguida. Vamos falar de Brasil, vamos falar de América Latina, né? Vamos falar aqui mais perto da gente, que parece que essas coisas estão tão distantes, né? E acha que não vai acontecer aqui com a gente também, né? Vamos começar pela América Latina, né? Portas Abertas, já que eu li também, eu sou assinante, eu faço minha contribuiçãozinha. Legal, ótimo, aí eu sempre recebo a revista, né? Isso. E a gente sempre ele manda lá um boletozinho para me pagar, não se esquece de mim nunca, eles são bem ativos, sabe? Não, manda 5 vezes para mim. Ele manda por e-mail, quando não dá por e-mail, ele manda por correio, e quando você atrasa, ele manda de novo. Então, é muito bom, eles não se fazem a gente esquecer de jeito nenhum. E eu recebo sempre, né? E lá tem aquelas estatísticas. A gente pensa que está muito, missionária, ligada mais a, como você falou, está lá para a Ásia, está mais para a China, está mais para o país islâmico, e pensa que na América Latina, né? Aqui vizinho também não acontece, né? Me fala para nós aqui, para quem está ouvindo, como é na América Latina. Existe essa perseguição, a Portas Abertas está
está atenta para isso? Quais os países, né, que estão aí no radar das portas abertas, aí, como dos países que estão crescendo nessa perseguição contra os cristãos? Olha, a Bolívia está no 30º lugar. Se a gente for pensar num ranking de 55 países mais perseguidos, ela está no 30º. Então, ela está bem próximo mesmo. A pessoa acha assim, eu olhando o depoimento da missionária Ingrid do Portas Abertas, ela já é uma senhora já de 60 e poucos anos, ela está em missões já há quase 40. E ela disse assim, quem achar que na Bolívia não tem perseguição, vai comigo em julho lá que eu vou te provar que tem. Porque tem. Lá não é grupo de extermínio, lá é outro tipo de perseguição, lá são as guerrilhas. As guerrilhas entram e devastam, né? Tiram tudo, saqueiam, levam tudo das pessoas, pegam como escravos, porque ainda tem esse detalhe. As crianças são levadas, as mulheres são estupradas, as mulheres ficam como escravas sexuais, os filhos delas... Isso é bem aqui na Bolívia, do outro lado. Nosso vizinho, viu, pessoal? Saindo do Acre, tu tá bem pertinho. Bem, né? E essas crianças são desafiadas, são discipuladas a entrar na guerrilha. 10 anos de idade, ele já coloca a pessoa para matar a primeira pessoa, com 10 anos. Meu Deus. Se consegue matar, beleza, passou o primeiro nível, 12 anos, agora mata um irmão. Não, mata um amigo da escola. Primeiro é um desconhecido, depois mata um amigo da escola, e o terceiro nível é matar um irmão de dentro de casa, um irmão de sangue. Um familiar. Um familiar. Então, ou a pessoa entra nesse sistema depois que está lá dentro, ou se tenta fugir, ele vai ser perseguido até a morte. Como é o caso de alguns pastores que chegaram a morrer 20 anos depois, porque não atenderam a expectativa da guerrilha e se esconderam e voltaram para o país, estavam evangelizando e foram mortos. Tem relato de um pastor que morreu com 28 anos de idade, todo picado. Exterminado, assim, picadinho, como quem corta um frango. Isso é aqui pertinho, Bolívia, né? Bolívia. Quero começar aqui a mandar um abraço aqui para os nossos internautas que sempre estão conosco, né? João Maci, graças a paz do Senhor, João Maci, lá da Igreja Evangélica Congregacional do Conjunto Ceará. Rafael também está conosco. Felipe, grande Felipe Macedo, nossa querida tesoureira também na Antioquia, mulher do dinheiro, a Nilza está aqui conosco, viu? É benção. Ela passou o cajado para a Jane. Agora é a Jane, porque no meu tempo que eu estava lá era tesoureira, né? A Nox FF, boa tarde também, né? E vamos lá, pessoal, já comece aí também a começar a preparar as suas perguntas, que a gente vai começar a esquentar aqui o bate-papo. Por enquanto eu só estou arrodeando para chegar aqui no Brasil, né? Que vamos chegar aqui no Brasil também, né? Bolívia, Cuba. Cuba é mais claro, né? Cuba está em 35º lugar. Só cinco lugares de diferença, né? Uhum. Só que o que a gente pode entender por Cuba ainda é velado. Ainda se usa o sistema como opressor. Não existe aquela forma agressiva do sequestro, do estupro em si. O sistema é mais aquela questão de pegar e complicar a vida do cristão. Isso. Mais ou menos isso, né? É o que acontece no México também, que está em 45º lugar, que é muito sutil, é muito sorrateiro, é ainda como se fosse uma questão cultural. Uhum. É cultural demonizar Cristo, é cultural santificar um demônio. Porque isso é muito comum. Aquela imagem que apareceu, que outro dia as pessoas estavam fazendo especulação do dragão com asas, não sei o quê, foi um artista mexicano que fez, né? Foi um artista mexicano. Então, eles têm dentro da pluralidade religiosa deles, existe uma liberdade muito grande ao satanismo. E isso faz com que facilmente os cristãos comecem a viver uma perseguição. Porque vai afrontar com aqueles que eles creem e tudo, né? E vai começar a ter essa perseguição velada, né? Exatamente. Por exemplo, na Colômbia... Eu já ia perguntar a Colômbia, né? Porque Colômbia a gente teve agora há pouco tempo, a mudança agora, assume agora um presidente, né? E um presidente totalmente da esquerda e tudo. Isso contribui ou não para a perseguição da igreja, na sua opinião? Contribui totalmente. Contribui totalmente. Não existe mais do
pré ao terceiro ano, o banheiro é livre. Lá na Colômbia não tem essa história mais de banheiro masculino e feminino. Shopping, escola, lugares públicos, não existe mais isso. Você não pode mais ter o direito de dizer eu quero ir para um lugar que mulher possa estar, que homem possa estar. Não existe essa questão de gênero que ainda se fala no Brasil, porque eu não entendo que a gente no Brasil viva perseguição ainda não. O que Mas a gente falou sofre, ainda, né? Ainda. O que a gente está sofrendo é um assédio político, um assédio psicológico, um assédio. Ainda está romantizada a perseguição aqui ainda. É uma ideologia ainda, que ainda está nos forçando a alguma coisa. É ainda sobre uma fala, é sobre uma expressão que a gente está lutando para manter. Mas nesses países, essa expressão ela já não existe mais. Ou você canta nessa cartilha, ou você lê essas regras, você vai embora, ou então você é morto. Então, não tem discurso. Aqui ainda existe discurso. Aqui ainda existe diálogo. Aqui ainda existe liberdade de fala. Nesses países já não existe. Esse direito já foi cassado. Venezuela. Cara, é muito. Ela não está no ranking. Não está no ranking ainda, né? Não aparece no ranking de dos países da América Latina, são esses três que aparecem. Colômbia, ranqueados. Bolívia e México, E né? México. E Cuba, né? Também, né? São os três que estão. É Cuba, Bolívia, Colômbia e México. São os quatro, né? São esses estão quatro ranqueados, aí que... só eles. Pronto. No Brasil, a gente está falando sobre perseguição, né? E a gente, como você falou, ainda não, né? Mas como você acha que essa perseguição ela pode chegar de uma forma, eu diria assim, expressa? Quais são os passos que estão sendo dados para que amanhã, de repente, né, Deus me livre disso, e ninguém vai permitir, em nome de Jesus não vai acontecer, mas pode acontecer, como aconteceu em outros países, né? E é bíblico. E é bíblico, né? Então, assim, como é que hoje está sendo feito esse movimento para que a igreja, né, amanhã se torne realmente, eu diria, abertamente perseguida, né? Quais os movimentos que a senhora entende que já começaram a acontecer, que sinalizam para que isso venha acontecer no Brasil também, como já acontece na Bolívia, na Colômbia, né? Eu penso que vai começar pela proibição da escritura, pela proibição da Bíblia. Isso já acontece. A gente já tem alguns estados que já proíbem, né? Já proíbe a distribuição em escolas. Distribuição em escola, já não está mais né? podendo fazer isso. No tribunal não tem mais os elementos símbolos, cristãos, né? Que é a cruz e a Bíblia. Já fugiram do tribunal. O jurar sobre a Bíblia não existe mais. Não se tem mais isso no Brasil. Eu penso que a partir daí, essa liberdade de se ter várias traduções. Existem países já na América Latina que só tem um tipo de tradução bíblica e só entra ela e nenhuma mais. Na Colômbia só tem um tipo de... Aqui nós temos várias traduções. A que a gente quiser ainda. Na Colômbia só entra uma. E essa daí foi revista e atualizada por eles, né? Por eles, é. Eles é que vão então, dizer... Então, eu penso que o caminho que já está acontecendo, já existem proibições, já existem coisas veladas nas leis que ainda estão amornadas politicamente, que vão começar a estourar daqui a uns dias. De forma mais explícita, nós vamos começar a sermos barrados de alguma forma. Essa nossa liberdade de expressão. Na verdade, no Instagram, nas redes sociais, nós já começamos a ter alguns bloqueios. Existem propagandas que você faz, que se você veicular ela mais de uma vez e você citar com hashtags ou até mesmo com arroba, marcando entidades que sejam uma afronta. Agora mesmo eu estava tentando aqui. Da direita. Você já estava tentando. Às vezes, quando você quer mandar uma mensagem, aí está limitado só a uma pessoa. Por exemplo, o podcast que eu acabei de fazer, eu só pude fazer de um por um. No meu Instagram já é assim, no meu WhatsApp. Só já está no radar. Assim. Só consegue um. Só já está no radar, cuidado. Cuidado. Antigamente era 5, né? Era 5, era 5, agora só tem né? um. O que vem aqui, eu tinha anotado aqui, né? O que vem a caracterizar essa perseguição? Como é que acontece essa perseguição
que a Portas Abertas defende, procura diminuir, né? Qual o principal desafio? Pronto, qual o principal desafio hoje que a gente tem para amenizar essa perseguição a nível mundial e a nível de Brasil? Qual seria a receita que a senhora poderia sugerir? Na verdade... Eu vou lhe instigar aqui, porque a senhora vai acabar, né, falando aqui com o pessoal diz, pai, pastor. Hoje em dia, pastor, a gente tem medo, né, de falar as coisas, né? Não, eu tenho medo de derrubar teu canal aqui. Derrubar o canal, né? Nunca Pois mais né? A ideia FMB já vai ter essa coisa. Rapaz, derrubaram o canal do pastor Edilson. Derrubaram o canal. Nós já tivemos o nosso canal por 1 mês fechado. Já pensou? Já foi fechado nosso canal por 30 dias. Uhum. E para a gente conseguir de volta foi uma luta grande para poder voltar. Vocês falaram coisa que não devia, foi, pastor? Era época de pandemia. Nossa igreja ficou fechada, né? Nossa igreja chegou a ser fechada. Bem lembrado. Eu me lembro que o pastor Wagner, né, quase foi preso. Lamenta até hoje, porque eu não deixei ele ser preso, né? Foi, por ele estaria. Eu já disse a ele que eu posso fazer essas coisas que ele tem vontade, que ele tem vontade de apanhar pelo evangelho, de ser preso. Eu posso fazer isso, não posso ser um instrumento de Deus para isso, mas ele não quer, ele resiste, né? Mas qual seria o desafio, então? Os desafios de quem está lá. Eu sou um pastor de uma igreja no oeste da África, aonde o governo está aliado a Boko Haram, que o grande problema é esse. A Nigéria, pelo menos, a gente tem na Nigéria um país cristão. 60% das pessoas são cristãs na Nigéria. Sim. Já no norte e no oeste, poucos países são cristãos, poucos. A maioria é islã mesmo. Por quê? Porque o islã se juntou o grupo extremista se juntou ao governo. E isso fortaleceu ainda mais. Até 2002, eles eram só uma instituição religiosa, praticante, devoto e etc. e tal. Só observava ao Corão e etc. Eram só uns xiitas da vida. Depois de 2015, foi que eles começaram a arregaçar, matando todo mundo, né? Então, chega numa igreja como essa, que quem consegue escapar fica uma semana dentro da mata ou no deserto. Porque depois que eles chegam, que eles quebram tudo, queimam, destroem, e vão nas casas, né? Porque geralmente a igreja fica na aldeia perto das casas. E levam tudo, tiram tudo, né? Destrói. Raptam as crianças, porque as crianças são alvo deles, né? As crianças são raptadas por eles, e as mulheres fogem, os homens são mortos mesmo assim, sem dó e piedade, quando não são queimados, né? A igreja é queimada, fica só as virgas, né? Não sobra nada. E às vezes, quando o pastor escapa, digamos, um pastor que escapa de uma situação como essa, ele fica dias dentro do deserto, catando ver se ele encontra alguém vivo. Quando ele acha alguém vivo, ele tem que incentivar aquela pessoa a ter coragem para viver de novo. Porque quem escapa de uma catástrofe dessa não tem força sequer para estar vivo. Pergunta, meu Deus, por que eu não fui logo? Porque eu não tenho mais meu marido, eu não tenho mais meu filho, eu não tenho mais casa. Mas se depara com um pastor. Levaram meus filhos, minhas filhas, né? Aí. Se depara com um pastor, né? No caso do pastor Marcos, que aconteceu isso com ele, numa das cidades do norte da África, ele ficou... A preocupação dele, né? Ele, como pastor, dizia assim, e agora, como é que eu vou pregar sem Bíblia? Porque destruíram todas as Bíblias, não tem uma Bíblia por escrito. Quando eu for fazer o próximo culto, eu vou ler o quê? Eu vou ler aonde? Porque não tinha uma Bíblia. Muitas vezes, essas cidades, esses países, não têm nem os salmos traduzido ainda no idioma deles, né? Então, a Bíblia vale muito, 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 muito num país como esse. Então, a pessoa, ele tem o desafio de fazer aquela pessoa ter vontade de viver, procurar a família dentro dos destroços, ter coragem de botar as caras e tentar construir uma casa para morar de novo, recomeçar a viver. O pastor, ele não vai ser só um elemento espiritual, ele vai ser um psicólogo
que sofreu a catástrofe junto com o povo e vai ter que levantar o povo do qual ele mesmo sofreu o mesmo dano. Que talvez ele tenha ficado viúvo, ou a missionária tenha ficado viúva, né? O índice de viuvez é enorme nesses países da África. Então, é um desafio muito grande quando a gente pensa na dificuldade do evangelho no sertão aqui. Tem uma perseguição que é a fome, é a sede, que a água não chega tanto no nosso sertão. Existe isso, existe. Agora, você imaginar como você vai convencer alguém a ter vontade de viver de novo, a ser crente de novo. E ele teve uma grande sorte pelo Espírito Santo. A igreja disse assim, os que ele conseguiu arrebanhar, disse, pastor, vamos fazer logo a igreja primeiro, depois a gente pensa na nossa casa. Olha aí. E aí eles recomeçaram, Portas Abertas chegou e deu toda a assistência para eles. E a igreja que ele conseguia reunir antes, com 100 pessoas, antes da perseguição, ele já tá reunindo hoje 200, ao invés de 100, 200. Porque cada pingo de sangue que cai na terra é como uma semente, eles são mártires. E esse sangue derramado, esse sangue perseguido, desde o Coliseu até hoje, é o que faz com que a igreja cresça e se fortaleça. Talvez está faltando perseguição aqui para o povo do Brasil para poder aumentar mais ainda, né? Se fortalecer. Bem, vamos lá. Eu estou querendo mandar aqui um abraço aqui, né? Aos nossos internautas. O pastor Wagner Gaspar está prestigiando, vosso esposo, está aqui conosco também, né? Obrigada. E ele está dizendo que ele está sendo perseguido pela senhora. Ele já colocou aqui, né? Tem a igreja perseguida e tem um pastor perseguido, né? Perseguido. Mas vamos lá, 39 likes, gente, maravilha, glória viu? a Deus, glória a Deus. Vamos lá, pergunta então, né? Jairo Rodrigues pergunta, pastora, se a igreja brasileira se posicionar de acordo com o evangelho, não vamos ser perseguidos? Ele fez uma questão provocando, né? Porque a igreja é para se posicionar de acordo com o evangelho. Sim. Mas ele provoca aqui, né? Porque eu acredito que ele está trazendo aqui, o Jairo, já me leva já uma outra... O Jairo é o líder de missões lá da igreja. Né? Jairo Rodrigues, né? Jairo Rodrigues. Pronto, ele já me leva aqui o esposo da Lucibele Rodrigues. Tá certo. A Lucibele está aqui no nosso estúdio aqui, né? Nossa intercessora, ela não quis ficar na cadeira, né? Ela disse, não, deixa eu ficar aqui só na intercessão, né? Mas o que eu acredito que o Jairo quer trazer também, nós tivemos recentemente, né, uma situação de um pastor presbiteriano que ali naquele momento de um batismo, né, ele negou-se a fazer um batismo de um fiel por conta da opção sexual desse fiel. Sim. Né? E aí ele está sofrendo processo, né? E está sendo é uma forma de uma perseguição, né? Através do judiciário, né? A pessoa se sentiu ofendida, aciona o judiciário em cima agora da igreja, né? Eu até começo eu sempre defendo isso, e aí já fica aqui um recado, né? A gente tem que entender que a igreja, ela é uma organização religiosa e associativa. Então, você tem a liberdade de associar-se a uma igreja. Quando você se associa a uma igreja, assim como você se associa, vamos supor, um clube, ao Rotary, você tem ali regras que você entende e você, então, se deixa, né? Não, eu concordo com essas regras. Sim. Então, a associação, ela é livre para você aceitar, ou se não aceitar, você desfiliar-se, né? Sim. E a igreja também tem esse viés de ser uma organização, instituição, né, associativa, né? E a nós congregacionais, então, é que nós somos mesmo, porque nosso regime o regime democrático, nosso regime de associação. De associação. E aí, esse ato, é onde eu quero chegar. Eu fiz essa zoadinha para chegar na simples pergunta, né? De assim, não é já um princípio aqui, como também Jairo já coloca, né? De quando você prega o evangelho, prega a palavra, não sofrer a perseguição, como esse pastor também está sofrendo, como é que fica, então, a igreja na atual situação que nós estamos hoje? Vale a pena arriscar? Você arrisca lá na sua igreja? Eu arrisco. Às vezes a gente é levado a momentos de intercessão aonde a gente sabe que vai bater na cara da política brasileira. E em todo o tempo bíblico, todas as vezes que a igreja esteve do lado da política, era para fins materiais.
E, infelizmente, a história se repete. Nós não estamos lutando por vãs ideologias, né? Nós fomos salvos em Cristo para viver de acordo com a Escritura. Então, se qualquer padrão que seja estipulado seja diferente daquele que a Bíblia nos ensina, ou que a gente professa, decidiu professar, porque você pode não professar. Você pode fazer parte de uma igreja que seja uma igreja livre. Você pode fazer parte de uma igreja que aceite casamento homo, que no Brasil já tem demais. Em Fortaleza tem 2. Né? Você pode aceitar isso. Agora, querer que essa ideologia seja aceita num lugar onde existe uma premissa, um regulamento, um regimento interno, né? Aí é querer forçar a barra. Nesse quesito, eu entendo que já existe ideologicamente uma perseguição aos cristãos de fato e de verdade, de direito. É como eu falo, é um assédio psicológico, porque a gente não é torturado por causa disso. A gente não é sequestrado por causa disso ainda. A gente é queimado na rede social, difamado, sofre calúnia, tem o nosso nome, a nossa imagem veiculada de forma negativa quando faz isso. Mas a gente não sofre o nível de perseguição a chegar à morte por conta disso. É um indício? É um assédio? Vai poder chegar nesse nível? Vai. Alunos meus na Europa, eu não vou citar o nome do país e nem da instituição, do aluno da igreja, mas já fez casamento homo. Porque lá, infelizmente, aonde o evangelho primeiro chegou, está completamente dominado pelo Islã e pela categoria diferente da direita, aonde tudo é permitido. Onde o pastor diz, ou eu tenho essa igreja com pessoas homossexuais, ou eu não tenho uma igreja. Uma coisa é você respeitar o acesso de pessoas de todo nível dentro da igreja. Outra coisa é você ter que casar, dar títulos a essas pessoas dentro da igreja, porque elas se sentem na liberdade, porque o Estado deu a elas essa liberdade. Aqui no Brasil, o Estado é laico. A gente entende de todas as formas que a religião tem que estar a par de toda e qualquer decisão do Estado. Não é necessariamente... Não é para rezar tudo na mesma cartilha, por enquanto, né? Quando a gente vai ao pé da letra ver, não é bem assim. Eu tenho também pessoas da igreja que trabalham em segmento municipal que sofrem por causa disso. São colocadas para trabalhar exatamente em núcleos de enfrentamento com o gênero, para poder ser abordado, fazer abordagem, ou até palestras. Já pensou? Já existe. De uma certa forma, já existe a perseguição. O nosso amigo Rafael Silva, né, ele faz aqui primeiro ele faz assim, só os evangélicos são perseguidos, outras denominações. Bem, a senhora já respondeu daí, né? Porque, inclusive, são os cristãos. A perseguição ela é cristã, né? Isso, e tem um dado maravilhoso para um prognóstico daqui a 10 anos. É que, em 2032, os evangélicos, os protestantes, terão um número maior que os católicos no Brasil. E quando eu falo de católico, eu estou falando de católico espírita. Eu não estou falando só do católico do pagão, né? Do católico protestante, do católico romano. Eu estou falando do católico brasileiro, do católico romano, do espírita, do kardecista, do autoespiritismo todo, menos o baixo espiritismo. O autoespiritismo todo. É muita gente. E a projeção é que nos próximos 10 anos os evangélicos dobrem o número deles no Brasil. A projeção é essa, segundo o IBGE. Aí fica aquela outra pergunta, que eu não sei se foge do tema, né? Mas isso é para se questionar também, né? Aumenta-se o número de protestantes, de evangélicos, vamos colocar assim, mas também aumenta-se o número de violência, aumenta-se o número de corrupção. Parece que a conta não bate, porque o ideal é que, já que nós temos... Que haja uma baixa, né? Cristão era para ter baixa, né? Mas parece que o negócio
quanto mais aumenta cristão para esse negócio também ainda fica mais complicado ainda. Um país que a Bíblia não tem facilidade para chegar nas crianças, mas que toda semana chega no presídio. Ela não está dentro do tribunal, mas ela está dentro dos cárceres, dentro da prisão, dentro do. Eu acho que a gente cuidar aqui da raiz aqui dos pequenininhos aqui, não vai né? Ser preciso não nem precisar chegar lá no presídio, né? É porque estão fazendo a evangelização de forma contrária, já inversa. Inversa. Estão indo lá para o fim para depois pensar no começo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. E o mesmo Rafael faz aqui Eu estou trabalhando muito contigo hoje, viu, Rafael? Aqui, viu, Rafael Silva? Mas que ele colocou aqui uma coisa que já instiga, que ele fala, a igreja e a política não dá certo, vai ter sempre conflito. Essa ideia de querer separar a igreja da política, né? Isso não contribui para que haja mais perseguição, já que a gente não vai ter lá na ponta pessoas que comunguem com a mesma ideia do cristianismo, de repente você ter uma política totalmente avessa ao cristianismo, não estou nem falando aqui de direita e esquerda, mas pessoas avessas ao cristianismo, à questão das escrituras, né? E estejam no poder. Isso não contribui, não vai colaborar para que haja mais perseguição? Na sua opinião, a igreja tem que se meter em política? Tem sim. Tem. Porque sempre teve metida, né? Ela sempre teve. Se ela conseguir um posicionamento melhor hoje, possivelmente, a próxima geração de protestantes no Brasil sofra menos. Se a gente conseguir colocar. Porque eu acredito que nós só conseguimos estar tão atrasados, tão alheios. Vamos imaginar, pensando não teologicamente, mas politicamente, só tem 50 anos que a política chegou no evangelho. 50. Só de congregacionalismo nós temos quase 165 anos. Quantos anos nós perdemos de política no Brasil? Muito tempo. Porque a tribuna pregava uma coisa e a política pregava outra. Porque a política é suja, porque o dinheiro, enquanto não limpar um lugar que está sujo, ele vai continuar sujo. Existe uma forma da gente tentar vincular ou limpar ou aspirar a política, seria colocando o maior número de pessoas cristãs no lugar. Aí você vai me dizer, mas mesmo assim vai aparecer o que é ruim quando chega lá, se contamina. Tem um tempo entre o chegar e a contaminação, tem um tempo. Dentro desse intervalo, alguma coisa boa acontece, frutifica, dá certo, que é o que vem acontecendo nos últimos 50 anos a duras penas. Porque antigamente era-se proibido até de falar na palavra política dentro das igrejas. E de 50 anos para cá, a igreja tem tido coragem de levantar, né? Uma das igrejas que eu acho assim, o trabalho, o nível dela de trabalho muito intenso com a política, é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Porque eles têm bancada, eles trabalham de forma organizada. Esse aqui é o nosso governador, esse aqui é o nosso federal, esse é o nosso prefeito, esse é o nosso estadual. E todo mundo vai votar nesse cara e acabou-se. E todos são pastores. Entendi. Então, assim, eles trabalham a política dentro da igreja, as políticas públicas e as políticas sociais dentro da igreja de uma forma muito ativa. Quando a gente deixa a igreja à margem, a igreja apolitizada, a apolitização da igreja trouxe grandes prejuízos sociais para nós. E hoje a gente está querendo correr atrás de prejuízo. Pode ser que a gente consiga reverter alguma coisa para a próxima geração. Pode ser que sim. Ok, intervalozinho de 1 minuto, voltamos já, né? Temos algumas perguntas aqui dos internautas também, né? E vamos dando curtida aí, olha, já passamos, já chegamos perto de 4 curtidas para 50, rapaz, olha aí o nível. Rapaz, trazer Gaspar aqui, né? O negócio aqui, né? O Ibope aumenta cada vez mais. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, falar desse curso, ele é algo muito importante para mim, né, pessoalmente, porque eu venho trabalhando com educação quase a minha vida toda. E trabalhar com educação, trabalhar com pedagogia,
e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso ele está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então, o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Maciço de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer a nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Voltamos então, pensando teologicamente com o tema Igreja Perseguida, e vamos voltar então a falar dos nigerianos que tiveram lá, né? O que é que a senhora nota assim de comportamento assim com a família? Como é que eles o que lhe chamou a atenção com relação aos nigerianos que estavam por lá? Só tinha me contado alguma coisa relacionada às crianças também que tiveram lá, né? Como na Nigéria as meninas são raptadas facilmente, principalmente as meninas, porque elas são, principalmente meninas, elas são levadas como escravas, né, sexuais até dos... Isso, criança de 10, 8 anos, não importa a idade, leva e pronto. Elas são levadas e quando chegam em certa idade, elas passam a ser mulheres deles, né, desses abençoados aqui do Boko Haram. Então, E ser pai de menina mulher é muito desafiador, né? Então, eu entendo que eles foram para lá, eu cheguei, eles já estavam lá fora, né? Olhando os estandes e tudo, conversei com eles, aquele clima maravilhoso, né? Todo mundo rindo, conversando, comecei a ver a pequenininha do colo e tudo. E aí, eu vi eles agitados, olhando para o chão, eu disse, o que foi? E aí, eles falaram o nome da filha mais velha, que eu não lembro. 2 anos e 7 meses. Tão linda, tão fofa. Aquela criança que tu pega assim, a tua mão entra nas carnes dela, de tão fofa que era. Assim, da cor deste microfone, a cor mais linda do mundo. Aí, cabelo cheio de trancinho. Oh, meu Deus. Coisa. A Biga visse. Se a Biga visse, já queria carregar. Queria carregar para ela. E aí eu me toquei na hora, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, vocês têm que se tocar da cultura desse povo. Esse povo tem que estar olhando para os filhos toda hora. Porque eles tinham ido a primeira vez na igreja, mesmo sendo cristãos e morando no Brasil há 8 anos, eu acredito que eles não têm prática de sair muito com as crianças. Então, eles têm que ficar direto com eles do lado, né? E alguém tinha pego a menina e tinha levado para a salinha para fazer pintura, que as crianças estavam fazendo pintura lá dentro. Aí encontraram e trouxeram ela de volta. Aí eu vi que quando ela veio, ele ficou logo ali, engatado com ela no braço, né? Tudo segurando na mãozinha. Vai que esses brasileiros carregam minha filha. Vai que carrega. E aí o Edilson até falou, né? Assim, interessante que no Brasil é completamente contrário. Quando a gente arranja alguém que fique 2, 3 horas com o nosso filho, é uma bênção. Você bota, chegou a levar as crianças para a salinha, os pais vai, né? Em nome de Jesus. Vai em paz e te Deus te aguarde lá um bom tempo. Deixa eu quê. Mas brincadeira à parte, na Nigéria morre muita gente, né? Quantas pessoas, assim, a média? Olha, já tem alguns dados aí que você trouxe para nós? Até maio desse ano, eu até anotei esse dado aqui para nós.
Eu anotei o dado. O dado está anotado. Tem, Bel, 5 mil... Mais de 5 mil pessoas. Isso. Só esse ano. Até maio, né? Até maio. 5.893 pessoas. Detenção, sequestro e morte. Eu passei para ti, Bel, foi um... A Bel, você não estou vendo, mas a Bel, ela é auxiliar de palco, ela está ali do outro lado ali, viu? Nossa auxiliar de auxiliar do podcast, ela está lá só orientando aqui a nossa amiga. Vamos aqui, então, outra coisa. Nós falamos muito, você fala do crescimento, né, do evangelho e tudo. Mas ainda tem muito ainda a crescer. Como é que está o evangelho no nível mundial? Porque a gente pensa que já alcançou, né? Mas ainda tem muita gente aí. Como é que está o percentual no mundo para ainda ir atrás aí, que o Portas Abertas sempre está colocando isso também, né? Isso, eu achei aqui, 5.893, detenção, sequestro e morte. Olha, hoje nós temos um percentual ainda de 40% da população que não ouviu nada de Jesus. Não ouviu nada, não ouviu a palavra Jesus, não ouviu a palavra evangelho. Na década de 90, nos anos 2000, começo dos anos 2000, nós tínhamos 56 países na janela 1040, da década de 90 para os anos 2000. Deu uma quebrada aí, tem 42 países, na maioria deles muçulmanos, né? 42 deles ainda são completamente zero evangelho. É muita gente. 40% da população não ouviu o evangelho ainda. De forma alguma. E você vê a mídia, você vê toda essa questão aí de TV e tudo falando, acha que já todo mundo alcançado, mas... Apesar da internet, né? Apesar da internet, lugares onde a internet não chegou ainda. Mesmo a gente sabendo que é um dos sinais, é a velocidade da luz, a comunicação na velocidade da luz, que a gente entende que seja a internet, existem muitos países que a internet não chegou ainda. E existem muitos países que a internet também ela é limitada. Chega lá, não, isso daqui tu vai ouvir, mas daqui na própria China a gente vê, através dos jornais, né? A limitação até das pessoas, o que elas vão assistir, o que elas estão assistindo, exatamente, né? Exatamente. E ali elas são monitoradas 24 horas, né? Qualquer comentário, qualquer ok que elas dessem. Se daqui fosse na China, se você estivesse aqui dando a curtida, com certeza você já estaria recebendo a visita. Era quando a Gisele esteve na China, eu lembro que não existia nem WhatsApp, nem Instagram, que era quando o Abner tem 15 anos, eu estava grávida quando ela foi a primeira vez, deve ter 15 anos isso, né? E a gente falava por códigos. Já pensou? Eu lembro que eu passava e-mail para ela, perguntando se o comércio estava aquecido, se estava muito bem, se tinha conseguido arranjar alguém para vender, se os produtos são de fácil acesso. E quer dizer, era código ali para falar sobre... Era o evangelho. E aí ela dizia que tinha encontrado 2 pessoas e tinha se identificado com o mesmo ramo de atividade delas. Eu entendia que era 2 cristãos que ela tinha encontrado na China. Ela ficou 3 anos lá. Ela e a Janice passaram 2 anos lá. Meu Deus do céu. Né? Há 15 anos. Sério, a Gisele está no podcast. Ela está aí, olha, ele está falando da Gisele. Tá falando o nome dela aí, né? Rafael pergunta, como podemos ajudar os cristãos dos países perseguidos? Né? Como é que a gente pode ajudar esses cristãos aí? Eu acredito, Rafael, primeiro com oração, né? Uma das primeiras, né? Mas também a Portas Abertas, eu vou responder aqui pela missionária, ela também tem, você entra no site da Portas Abertas e lá vai ter, você pode se cadastrar como uma das pessoas, um dos colaboradores, né? Da missão Portas Abertas, e mensalmente você vai receber um boleto na sua casa, ou através do e-mail, né? E você faz contribuição lá de 10, de 20, de 30 reais, enfim, o que você tiver de condição e no seu coração, você pode estar já abençoando. Até na China, ela disse que a rede do Google é bloqueada e ela não podia usar o Orkut na época. E ela está aqui falando, né? Dizendo que ela não podia usar. Olha aí. Na época. O meu tá dando delay aqui. Talvez tenha alguma pergunta. Sai e volta. Sai e volta, né? Atualiza. Atualiza. É que o meu tá dando. Que eu me falou aqui, Mocidade do Palco. Se a senhora ver alguma pergunta que eu não fiz aí, já pode perguntar também. Porque às vezes eu estou aqui e a pessoa faz a pergunta e eu só vou ver amanhã.
quando já terminou o podcast. Eu disse, rapaz, eu não sabia que ele tinha feito essa pergunta, não. A Bel está dizendo aqui, orando, indo e contribuindo. Graças a Deus, a Antioquia consegue ir, né? Através da Gisele, graças a Deus. Porque a Gisele também atua na Indonésia, que é um país muçulmano, né, gente? Índia, os países da Ásia, o evangelho não é liberado. E ela tem lá o trabalho com crianças. Nós temos, né? O Wagner está dizendo que está faltando uma curtida para 60. Esse meu marido é top. O Wagner, ele é um YouTube, né? Ele é um youtuber, Bem, a Rebeca Zaranza faz uma pergunta. A Rebeca Zaranza é aluna de teologia da FMB, viu? A igreja é a consciência do Estado, ela exerce voz profética, ela precisa votar e acompanhar e cobrar dos seus representantes postura digna, sobretudo nos assuntos de ordem moral e social. Concorda com o que ela fala ou quer acrescentar mais alguma coisa? Plenamente. Se a gente ficar de fora, o negócio só piora. Com certeza, né? E aqui eu tenho o Rafael. Rafael, tu tá só mandando, hoje eu vou dar um pontinho para o Rafael, se tivesse aquela... Rafael é advogado também, viu? Advogado, né? Como você, como voz me O Rafael fez uma lembrança interessante, que um caso de uma cantora lá em Sergipe negou de cantar em um casamento, né? Verdade. E aí... né? Então a gente tem aí uma perseguição clara, né? Já temos. Já tem uma perseguição clara, porque já pensou você, olha, não posso. Tivemos um bocado um bolo também, uma confeitaria, né? O cara negou, se ele tinha seus princípios cristãos, e a pessoa foi lá na confeitaria para poder fazer um bolo no casamento. Disse, não, rapaz, não me leva mal, não, porque a minha religião e tudo, eu não posso. Foi processado, e inclusive esse caso, me lembro bem, teve danos moral, e ele pagou, ele até dinheiro, já pensou? É o que eu falo, né? É uma perseguição ainda moral, social, né? É de gênero, é pela expressão. Somos tolhidos nesse sentido. Mas no caso, quando a gente é taxado de homofóbico, eles é quem estão sofrendo a agressão física. Porque quando se encontra um travesti morto, ou que alguém bateu, isso e aquilo, quem bateu foi a igreja. Quem bateu foi o homofóbico. Né? Então, eles é quem estão sofrendo a retaliação do posicionamento da igreja. Mas vai chegar o dia que a gente vai apanhar também. Por enquanto, os olhos estão sobre eles. O Estado está protegendo completamente esse pessoal. E é aí onde entra a controvérsia das coisas. Vamos colocar pessoas dentro da política e essa é a hora da briga feia. Porque na hora que os princípios cristãos começarem a brigar com os direitos, com a liberdade, vai haver o conflito e a igreja vai ter que ir para o fronte. A igreja vai ter que se posicionar. Essa é a questão. De ideológica, ela vai passar a viver uma perseguição na prática. E a gente já tem aí as redes sociais que motivam, né, essa perseguição. No caso da Bruna Carla, né? Bruna Carla, né, ela está sendo bombardeada nas redes sociais, né, e ela está firme no seu posicionamento. E é um direito, e aí a gente vai, hoje, antes de nós iniciarmos o podcast, eu comentava aqui com algum do pessoal, disse, rapaz, nada contra, cada um tem que se posicionar daquilo que das suas escolhas e tudo, né, mas a gente tem que ter um limite da liberdade de expressão, né, que é constitucionalmente protegida, todos nós temos liberdade de nos expressar, né, todos têm esse direito, né, mas existe também uma linha tênue com relação à dignidade humana. Sim. E o sagrado, para mim, faz parte da minha dignidade, eu tenho sempre batido nisso, né, então quando a tua liberdade de expressão fere a minha dignidade, né, então a gente tem que pensar bem com relação a isso e ter a ideia de que eu tenho que ter liberdade de me expressar, desde que eu tenha respeito ao outro, né? E o que falta muito dentro desse mover que nós estamos vivendo agora é exatamente a falta de respeito ao sagrado, principalmente, sim, né? Há pouco mesmo eu mostrava aí uma ofensa à Igreja Católica de um ato contra Nossa Senhora Aparecida, né? Então são essas coisas que vão batendo. O carnaval desse ano foi todo rechaçando a figura de Cristo. Pois é, de Cristo. E divinizando as figuras da Umbanda
da quimbanda e do candomblé. As mulheres, literalmente, quem tem visão espiritual, via que era uma pombogira ali. Não tinha como não ser. E elas, sem pudor nenhum, dizem que ali para elas era o ápice estar daquele jeito. Então é um mundo louco, né? E que você assim, a Rebeca, ela tem uma agência de cerimonial, né? E ela disse que já se negou a organizar casamento entre gays. Ela é ovelha da Ágape do Montese. O pastor Wagner Gaspar está dizendo aqui, nossa igreja foi fechada na pandemia. Foi, a sua esposa, ela comentou aqui que ela sofreu isso aí, né? E o Josué Moraes está dizendo, se sermos perseguidos aqui no Brasil em termos de fisicamente, mas perseguindo nas redes sociais, infelizmente, a posição de alguns crentes a favor do errado contra a Bruna Carla. Ainda tem isso mesmo, é verdade, né? E a gente sabe disso aí. Uma coisa eu quero deixar muito clara aqui, gente. Desde que eu me entendo por gente, eu nasci na fé. Então, eu sempre consegui identificar homossexualismo. Sempre, 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 sempre. E eu sempre tive amigos homossexuais. Eu não quero nunca mudar a natureza das pessoas a deixar com que elas sejam de ser o que são, ou não receber o serviço delas, ou não me relacionar com elas. Pelo contrário, eu me relaciono com essas pessoas desde que eu me entendo por gente. Eu não sou avessa a relacionamentos homoafetivos, não sou avessa. Até porque a igreja tem que se preparar para receber uma população completamente mista e heterogênea. A partir de hoje, a partir de agora. Então, nós não podemos fazer, é bíblico, não podemos fazer acepção de pessoas. Isso. Agora, existe uma distância muito grande entre aceitar, respeitar e promover. A igreja não deve promover o pecado e nem silenciar a sua doutrina e a sua concepção por causa de posicionamentos comportamentais, digamos assim. Não pode. Não, agora a igreja tem... Não, aceitar nós sempre aceitamos. Do jeito que entra o adúltero e fica dentro da igreja por anos, entra o homossexual e fica por anos dentro da igreja. Quem transforma a vida é o Espírito Santo, não vai ser nós. O Espírito Santo, não vai ser a gente. Mas da mesma forma como a gente não pode pegar um adúltero para ser líder de homens na igreja, ou líder de casais na igreja... Já pensou um adúltero de casais? Eu não posso pegar um adúltero para ser líder de casais. Eu não posso pegar uma pessoa, uma moça completamente com trejeito másculo para ser conselheira de adolescentes. Existe possibilidade disso? Não, ela está lá dentro da igreja para ser alimentada pela palavra, ela está lá para ser exposta à transformação que o Espírito Santo vai fazer através da palavra. Eu é quem devo colocar limites nas coisas. E esse é o problema. As pessoas não querem só estar na igreja, elas querem ser aplaudidas e querem que a igreja aplauda esse posicionamento. Aí, que a igreja aplauda, promova. Promova, né? E aplauda. Promova e aplauda. Aí já é complicado para a gente. Eu também não tenho problema, não. A gente sempre tem. Eu tenho muitos amigos também, amigas que não tem nem esse tipo de problema. Converso com todo. Sou dono de faculdade, né? E a gente ali, faço a maior festa da minha faculdade lá, quando eu chego lá. Existem cursos, né? Que... O pessoal gosta de mim, o pessoal que homossexual, não dou maior valor a mim, eu abraço todo mundo acolá e tudo, sem preconceito nenhum, né? Sem preconceito nenhum, mas tem cursos dentro das faculdades que é um chamariz para esse tipo de pessoa, né? E eu tô lá, moro feliz lá com ele, lá conversando de tudo, e os pastores, diga aí, meu irmão, tamo junto, no bom sentido da palavra. Tamo junto e separado. Ai, Jesus, dá um like aí. Está gravado, tá? Isso que eu falei. Ao vivo. Eles editam esse podcast. Depois eu vou pedir. Não, diz o Thiago mas que não. É brincadeira, mas é verdade, viu? O pessoal também na minha faculdade gosta e tudo, eu não tenho esse problema. Não sou preconceituoso de jeito nenhum. Só não tem na equipe, né, Deus? Aqui na minha equipe? Sim. Ficha suíça. Vamos para frente. Né? Mas isso é besteira, gente.
Bobagem. Então, é bobagem, como diz o meu amigo Wagner, se desse bobagem, né? Bobagem. O Flávio aqui, Martins, diz muito interessante. Aí deu uma gargalhada aqui, Flávio. Amém. Pessoal, já estamos com 66 minutos, 1 hora e pouco, né? Considerações finais, vamos correr aqui, porque já cheguei, né? Mas o Josué está falando aqui que pegou em uma igreja, que pregou, ele deve ter no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, que infelizmente líder de criança e homossexual assumido, e no caso com outros dentro da igreja, infelizmente, né? É aquilo que você estava falando, né? Você aceita, mas existe dentro das igrejas cargos, né? Que vão ser direcionados e que tem que ter base bíblica, né? E a gente tem que entender que a regra de fé da igreja evangélica, e também até da católica, está ligado também à Bíblia, às Escrituras, e aquilo que fere a minha regra de fé, eu não posso comungar dela, né? Sim. Ah, mas isso é injusto. Gente, é a minha opção, é a regra de fé que eu escolhi. Né? Eu estou dentro de uma instituição para professar essa regra de fé. E é muito interessante também isso, quando a gente fala em professar, porque o cristianismo, ele traz dentro da sua essência o professar. Porque o próprio Cristo vai dizer, ide e pregar. Então faz parte da nossa essência falar de Cristo. É diferente do budismo, né? O budismo é uma coisa bem mais... O budismo não anda pregando sobre o budismo, né? Ele tem uma relação consigo mesmo e aquilo ele vai trabalhando dentro da sua própria perspectiva de chegar ao nirvana, né? De chegar ao seu ápice espiritual. Ele não tem a necessidade de ficar propagando a sua fé. Mas o cristianismo é uma fé que veio para ser propagada. É a ordem de Cristo, né? Então, essa colaboração aqui. Mas o Joel Thiago tá com saudade de você, Joel. Agora o Joel não tinha falado nada, sabe que o Joel faltou faz a chamada. Cadê o Joel, né? O Joel manter o padrão, ser referência e dar exemplo são alguns dos critérios para exercer algum ministério em qualquer instituição religiosa. É isso aí, Joel. Exatamente isso. E temos que ter respeito sobre nossa posição. Josué contribui. A posição não agride ninguém e só diz quem somos. É o que ele acha, né? O Joel está dizendo presente. Rebeca também, excelente podcast. Valeu. Vamos então aqui às nossas considerações finais. Nossa missionária, pastora Edna, aqui que está conosco, né? Mais uma vez é um prazer estarmos aqui ouvindo essa sumidade teológica feminina do estado do Ceará, né? Um fenômeno, né? Da teologia. Ela que é professora... Eu não sei se eu acho graça dele, porque eu nunca sei quando ele está falando a verdade. Ela que ensinou, inclusive, o Wagner Gaspar. Toda vez que você vê Wagner Gaspar aqui respondendo perguntas mais profundas, dá-se pelo fato dela ter passado a lição para ele, ter estudado, né? E, inclusive, você está vendo como ele está estudando direitinho? Wagner, bom aluno, graças à professora. Faça suas considerações finais aí. Wagner é aquele discípulo que superou o mestre. Né? Ele consegue ser melhor do que os professores dele. Ele consegue. Gente, o que eu quero deixar aqui para você, enquanto desafio, é que o DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida, ele é só um dia no ano. Mas todos os dias estão morrendo pessoas no mundo inteiro por causa do Evangelho. Essa perseguição que eles sofrem, ela é exclusivamente porque decidiram seguir a Cristo, porque decidiram morrer pela causa do Evangelho. Mateus 5, 11 e 12 diz, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, porque grande é o vosso galardão quando chegar no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas pessoas que são perseguidas, nós que de alguma forma somos perseguidos por causa do Evangelho, porque tem gente que está sendo perseguido de forma ideológica e acha que já é mártir por isso. Não, você não é mártir por isso, não. Esse versículo está falando sobre quem é perseguido por causa do Evangelho. Porque se diz cristão. Então, esses profetas estão morrendo no mundo inteiro. A essa hora existem pessoas com a guilhotina no pescoço. A essa hora existem pessoas que estão sem comer há uma semana, porque estão refugiadas nas montanhas, esperando a guerrilha descer, esperando a guerrilha desaparecer, para poder ficar debaixo de uma lona, para poder fazer um culto, para poder receber uma ajuda do Portas Abertas, da Igreja Antioquia, de qualquer igreja no mundo.
Nessa hora, existem crianças que estão fora da escola porque foram raptadas, né? Como eu falei no meu sermão do DIP, que nós no Brasil ainda temos essa possibilidade. Quando terminar a aula do seu filho, você chega lá e vai pegar seu filho, ele está esperando que você leve ele para casa. Na Nigéria, não. Nos países do oeste da África, não. Os pais chegam e nunca mais veem os seus filhos. Eles são levados de dentro da escola. Eles são raptados. E nós só lembramos disso enquanto mundo uma vez no ano. O meu apelo aqui para você é que, enquanto igreja livre, se lembre todos os dias da igreja perseguida. Enquanto igreja livre, use a liberdade que você tem de usar o nome do Senhor Jesus. Enquanto igreja livre, use o seu direito de expressão. Enquanto igreja livre, use a autoridade que você tem de usar a palavra. A liberdade que você tem de ter várias versões bíblicas à sua disposição. A liberdade de poder portar uma Bíblia. Tem países que nem no seu aparelho ela pode ser baixada. Nem no celular pode ter uma Bíblia, para você ter noção. Existem pastores que estão 10 anos pregando em 2 únicos versículos traduzidos nos últimos 10 anos, porque não consegue chegar à tradução da Bíblia na língua dele. E todos os dias o Espírito Santo renova aquela palavra nele, e ele consegue pregar por 10 anos aqueles 2 versículos, e a palavra de Deus se renova todos os dias. Enquanto igreja livre, eu digo para você, aproveite a oportunidade, leia a Bíblia, transfira o amor de Deus, reflita o amor de Deus, seja igreja livre, seja igreja expressiva, seja um cristão autêntico, seja aquilo que diz em Provérbios 25, 25, que eu amo esse versículo que diz, como água fresca para o sedento, assim é a boa notícia para quem está numa terra distante. A sua oração, a sua contribuição podem chegar nesses países e fazer a diferença na vida de muita gente. Não só hoje, mas todos os dias. Tire 2, 3, 5 minutos do seu dia e ore pela igreja perseguida no mundo. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Deus abençoe, então. Você esteve conosco até agora. Muito obrigado por esse momento, por essas palavras finais aqui que a nossa missionária ainda nos coloca e nos enche de alegria e motivação para que podemos estar sempre buscando ter esse momento de oração, esse momento de devoção e buscar cada vez mais ser a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Que Deus possa te abençoar e vamos estar orando então para finalizar nosso podcast. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que Tu nos concedeste. Sabemos, meu Pai, que tudo é realizado conforme a Tua vontade, o Teu querer, o Teu direcionamento. Agradecemos, Deus, pela vida da nossa querida pastora Edna Gaspar. Agradecemos, Deus, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão até agora também nos ouvindo através do podcast. Senhor, que Tu possa olhar com Teu olhar de misericórdia sobre a Tua igreja, dar-nos cada vez mais sabedoria, compromisso, para que possamos, ó Pai, continuar trabalhando, vivendo o Teu reino, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém e amém. E até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir. Estaremos com um podcast também bastante desafiador. Eu não vou nem mais dizer do que se trata, porque às vezes eu falo e acontece um imprevisto. Esse imprevisto que aconteceu, agora que era para ser o tema congregacionalismo, né? Mas nós trocamos por conta de forças maiores. Nosso palestrante que via teve um imprevisto, não pôde estar conosco, mas olha aí a benção. Trouxemos aqui nossa amiga Edna Gaspar e ela deu aqui um show, né? Mais uma vez aqui com seus pensar teológico. Que Deus nos abençoe e até terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.